A paz, povo de Deus, estamos aqui no Propósito de Fé 365, PDF 16, e saudamos com a paz do Senhor a todos que estão entrando agora, todos que estão nos acompanhando nesse propósito de fé. Hoje nós temos uma mensagem maravilhosa para a sua vida através da Palavra de Deus, que traz lições para edificar a sua vida, para transformar a sua vida, para você passar a ter maior conhecimento de Deus, intimidade com Deus, para que seja um manual de vida para te conduzir. E aí, Maíra, um abraço, sempre aí entrando e acompanhando a gente nesse propósito, que Deus seja bênção também na sua vida, e a todos aqueles que estão entrando agora, todos aqueles que estão acompanhando esse propósito que vai de Gênesis a Apocalipse, um estudo com a interpretação e a contextualização para nossas vidas, para que a gente possa usar como orientação, como luz para os nossos caminhos, para que a gente possa observar através das histórias desses homens de fé, das passagens em que Deus, através do Teu Espírito Santo, inspira homens a escrever a Tua palavra para que possa servir de orientação, de aio, ou seja, de professor para a nossa vida. E nós vamos iniciar aqui falando das descendências de Esaú, em Gênesis 36. Vamos adiantar porque hoje a gente quer ver se consegue contar um pouco da história também dos filhos de Jacó, dos descendentes de Jacó, que agora é o povo de Israel. E essas são as gerações de Esaú, que é Edom. Esaú aqui recebe um novo nome, é conhecido como Edom, que vai para a terra de Edom, uma área, uma região com a terra muito vermelha, o que tipifica muito as características de Esaú. Lembre-se que ele nasceu peludo e vermelho. E então Esaú é conhecido como Edom também. Esaú tomou suas mulheres das filhas de Canaã, a Ada, filha de Elon, Eteu, a Aolibama, filha de Anã, filho de Zebeão, Eveu, e a Basemate, filho de Ismael, irmão de Nebaiote. E Ada teve a Esaú, a Elifaz, e Basemate teve a Reu. E aqui vem contando então toda a descendência. Se nós pegarmos aqui alguns nomes, por exemplo, Ada, observamos também que foi mudado, né? Alguns nomes aí das filhas de Canaã, as cananeias, foram mudados, assim como também a gente observa aí a mudança de alguns nomes, de Esaú para Edom. Então, provavelmente, devido à questão cultural em que se nomeava, dava um novo nome às pessoas. Se nós batermos aí, fizermos uma comparação no início, quando nós falamos sobre as filhas de Canaã, que Esaú se casou, não vão bater com essas que estão sendo citadas aqui, provavelmente porque houve mudança de nome dessas pessoas. E aqui vem falando sobre toda a sua descendência, citando todos os nomes dos filhos e filhas de Esaú que ele teve com suas esposas, a qual ele casou, que eram filhas do povo dos cananeus e também de Ismael. Basemate, que era filha de Ismael e irmã de Nebaiote. E isso vem trazendo a origem, as descendências das famílias de Edom, os edomitas. Isso, guardem bem esses nomes, edomitas, de origem de Esaú, para que a gente possa, no desenrolar dos nossos textos, vocês entenderem bem a origem desses povos que vão cruzar pelo caminho do povo de Deus, dos ismaelitas, né? Dos filhos que vão cruzar com os israelitas, filhos de Israel, que é Jacó. E Esaú, conta no versículo 6, Esaú tomou suas mulheres, seus filhos e todas as almas de sua casa, seu gado e todos os animais e todos os seus bens que haviam adquirido na terra de Canaã e foi para outra terra, apartando-se de Jacó, seu irmão. Observamos aqui que Esaú cresceu de tal forma, assim como Jacó também crescia, de tal forma que eles tiveram que se separar agora, porque o terreno, a terra, o local onde eles estavam ali, já estavam pequenas para o número de gados, da população, de servos, filhos que habitavam e que precisavam dividir a terra para poder criar, para plantar,
para ter o terreno necessário para que eles pudessem habitar ali. Então, Esaú pegou todos os seus filhos, suas mulheres, todo o seu gado, todos os seus servos. Então partiu, né, toda a terra que havia adquirido ali em Canaã e foi para outra terra, apartando-se de Jacó, seu irmão. Porque os bens deles, aí fala, porque os bens deles eram muitos para habitarem juntos, e a terra de suas peregrinações não podia sustentar por causa do seu gado. Aqui a gente vê que Deus prosperou muito Esaú, prosperou muito Israel, Jacó, porque tinha promessa de Deus para a vida, para os descendentes de Isaac. E Deus não abre mão daquilo que ele promete. Ele é fiel, como nós já falamos. Deus sempre cumpre as suas promessas para com aqueles que o amam. Esaú, por mais que foi um filho desobediente, por mais que foi uma pessoa que se apartou das bênçãos de Deus, que vendeu sua primogenitura, que desobedeceu seus pais, casando com filhas de um povo pagão, os cananeus, né? Muitas vezes fazia tudo para contrariar o seu pai. Ele ainda foi abençoado porque a bênção estava sobre os descendentes de Isaac, de Abraão. Enfim, aqui nós vimos que Deus está sempre cumprindo as suas promessas e multiplicou de tal forma as riquezas de Esaú e de Jacó que eles não podiam manter-se junto ali na mesma terra. Eles tiveram que, Esaú teve que partir para outras terras, para terras maiores, para que ele pudesse então ali habitar. Então foi Esaú para a montanha de Seir. E Esaú é Edom. Volta a reafirmar aí como que Esaú era conhecido, como Edom. Estas, pois, são as gerações de Esaú, pais dos edomeus, na montanha de Seir. Fala aí da sua descendência, das suas gerações, vem falando aí dos nomes, vai vir citando vários nomes. E o que a gente deve pegar aqui dessa parte, desse capítulo, é que das tribos de Esaú, no final aí do capítulo, nós vamos ver que os filhos de Esaú, eles se tornam príncipes. Eles dominam sobre aquelas terras, eles prosperam de tal forma que se tornam príncipes. Então eles começam a reinar sobre aquelas terras. Falo aqui dos filhos de Esaú com Basemate, né, que era filha de Ismael. Então vem falando sobre as descendências deles e que eles foram muito prósperos na terra onde que eles passaram a habitar. Então vem falando toda a sua descendência, dos filhos que ele teve com cada esposa. Esses são os filhos de Aná, de Som, no versículo 25 aí. Já vem falando de todos os filhos, de cada um, de cada descendente seu, e falam dos príncipes, né, que eles se formaram na terra de Edom, que era Esaú. E esses são os reis que reinavam na terra de Edom, os filhos deles, os seus descendentes. Antes que reinasse rei algum sobre os filhos de Israel, já reinava os filhos de Edom. Então observe que Deus abençoou também enormemente Edom. Muitas vezes vocês podem olhar para alguém e falar assim, mas essa pessoa, por que Deus está fazendo ela prosperar? Essa pessoa talvez não tenha aquela comunhão com Deus, não é uma pessoa justa, não é uma pessoa honesta, não é uma pessoa de bem. Talvez seja pelos pais que oram pelos filhos, que estão sempre de joelho pelos filhos, e sempre a bênção de Deus alcançam as gerações quando os pais são fiéis. Então fica aí para você que é filho, para buscar estar no caminho de Deus, para buscar ser obediente, honrar os seus pais. E também fica aí esse exemplo para os pais, para sempre orar pelos seus filhos. Por mais difíceis que possam ser seus filhos, a sua oração pode alcançá-los, pode alcançar o coração de Deus e Deus pode abençoá-los. Então assim, a gente vê que Isaac era um homem muito abençoado, tinha promessa de Deus para a sua vida, para a vida dos seus descendentes, e Deus não deixou de abençoar os seus descendentes, mesmo
pelos erros que eles cometeram, mesmo pelos erros que Esaú cometeu, mesmo pelos erros que Jacó cometeu, agora Israel, Deus abençoou por causa das promessas que Deus tinha sobre a vida de Abraão, sobre a vida de Isaac, pela fidelidade deles com Deus. Então, Pai, se seus filhos estão trilhando caminhos errados, se seus filhos talvez são desobedientes, se seus filhos não têm essa comunhão, não buscam essa comunhão com Deus, continue orando por eles, continue colocando diante do altar do Senhor, continue buscando pelas bênçãos dos seus filhos, porque a sua oração vale muito. A oração de um pai, a bênção de um pai vale muito e pode levar o seu filho para um determinado momento para ter esse encontro, essa comunhão com Deus. Nunca desista dos seus filhos, por mais que eles tenham errado, por mais que eles tenham desobedecido, por mais que eles sejam filhos infiéis, que não tenham te honrado, nunca desista dos seus filhos, porque Deus tem promessa para a sua vida, Pai, mas também tem promessa para os seus descendentes. Se você tem comunhão com Deus, Deus vai abençoar você e toda a sua família, mas nunca desista dos seus filhos. Aponto aqui que Deus abençoou enormemente a vida de Esaú. E todos os seus filhos, seus descendentes, então, em vez de serem pequenas tribos, se tornaram príncipes. E esses são os nomes, ele fala aqui, de todos os príncipes de Esaú, segundo as suas gerações, segundo os seus lugares, segundo os seus nomes. Aí fala o príncipe Timiná, o príncipe Alva, o príncipe Getete, o príncipe Aulibama, o príncipe Elá, o príncipe Non, está lá no versículo 41, o príncipe Kenaz, o príncipe Temã, o príncipe Ibzá, o príncipe Magdiel, o príncipe Irã. Esses são os príncipes de Edom, segundo as suas habitações na terra da sua possessão, e esse é Esaú, pai de Edom. Fala aí de Edom, que é Esaú agora, conhecido por Edom. Edom, aquela região, aquela terra, onde tinha características bem peculiares com Esaú, terra vermelha. Então Esaú passa a ser conhecido aí como o pai de Edom, dessa geração que dominou sobre essa terra e reinou sobre essa terra. Agora nós entramos no capítulo 37 de Gênesis, uma história maravilhosa que vai trazer muitas lições para a sua vida. Você pode absorver muito sobre esse capítulo aqui, até porque ele aponta para Cristo. José aqui, que vai ser muito comentado, ele é figura de Cristo, aquele que era um filho amado pelo Pai e que foi mandado para uma terra no meio dos seus irmãos, e ali seus irmãos, por inveja, entregam ele à morte por algumas moedas de prata, valor de escravo, e ele é colocado como, depois que ele é vendido, ele chega até o reinado, ser um governador do Egito, para governar sobre seus irmãos. Mas aqui também fala dos sonhos de José, que vai trazer lições para a sua vida também. Então José aponta para Cristo, ou seja, toda a história de José, quando Cristo veio, quando Cristo, o amado de Deus, Deus amou de tal forma que entregou seu único filho, o filho que ele mais, o filho de muito amor, né? Jesus Cristo, a figura aí de filhos, coloca como filho de Deus. E Jesus é vendido, assim como José, mas Jesus, depois de todas essas aflições, de todas essas angústias, de todas essas perseguições que os seus irmãos, o povo de Israel, lá, os fariseus e todo o povo entregou ele para a morte, e Jesus ressuscitou e hoje ele reina sobre todos, né? Ele está sentado à direita do Pai. Então José aqui é a figura de Cristo, onde que José vem para trazer toda a provisão para a sua família. Jesus também foi dessa forma. Ele veio, ele foi traído, ele foi entregue à morte, ele foi vendido, entregue à morte, mas foi crucificado, mas hoje ele reina e ele é a provisão. Todo aquele que busca em Jesus, ele está pronto para poder conceder as bênçãos, as graças sobre a vida dos seus irmãos. Nós somos irmãos em Cristo, co-herdeiros em Deus. Então nós somos príncipes dessa terra. E José assim
também abençoa a sua família. Nós vamos ver sobre essa história tão linda, tão maravilhosa, mas que tem momentos que servirão para reflexão da sua vida. E Jacó, capítulo 37 de Gênesis. Jacó habitou na terra das peregrinações do seu pai, na terra de Canaã. Essas são as gerações de Jacó. Sendo José 17 anos, fala a idade de José aqui, filha de Raquel, vocês lembram? Que apacentava as ovelhas com seus irmãos. José já tinha um trabalho, apacentar ovelhas. Jesus veio para poder apacentar ovelhas. Nós, como somos ovelhas de Deus, que estávamos perdidos. A palavra de Deus fala em alguns momentos que o bom pastor é aquele que, se vê uma ovelha perdida, tiver 99, ele deixa essas 99 e vai atrás daquela ovelha perdida. Nós éramos como ovelhas perdidas e Jesus veio nos resgatar, trazer junto para a presença de Deus, trazer junto para aquelas ovelhas que estavam ali no caminho. Deus veio para poder trazer-nos para o caminho do Senhor. Então Jesus, o bom pastor, e lá nós vimos em Salmos falando sobre Jesus, o pastor, a figura do pastor. Sendo ainda jovem, andava com seus filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulher de seu pai. E José trazia mais notícia deles a seu pai. Nós vemos duas situações aqui. Nós vimos que os filhos de Jacó, provavelmente, pelo que tudo indica aqui, comportavam-se mal. Eles faziam muitas coisas erradas. Eles estavam num caminho não muito promissor, num caminho de bênção, porque eles procediam mal. E José, vendo aquilo, provavelmente seu pai, Jacó, Israel, pedia a José que estivesse sempre ali, olhando, trazendo notícias para ele em relação aos seus irmãos. Uma posição não muito confortável para José. Imagine só, você ser colocado para ser vigia dos seus irmãos, para poder estar policiando e para poder estar trazendo notícia. E isso, com certeza, desagradava muito aos irmãos de José, porque sabia que o seu pai ficava sabendo de tudo através dele. E ainda, para piorar, para que houvesse alguma discórdia aí no meio deles em relação a José, Israel fala que Israel amava José mais do que todos os seus filhos, porque era filho de sua velhice, e lhe fez uma túnica de várias cores. Aqui nós vimos Jacó, Israel, cometendo os mesmos erros de Abraão, de Isaac, que tinha filhos preferidos. E isso gera grande contenda entre os irmãos. Pais, isso que sirva de exemplo, que nós nunca privilegiemos um filho em relação a outros filhos, porque acaba que aquele filho que sente, que percebe que você tem predileção por um determinado filho, vai ficar ressentido, vai ficar magoado, vai ficar triste, vai se sentir inferiorizado, vai ter problemas de baixa autoestima. Isso vai refletir na sua vida inteira, vai ter problemas de discórdia entre irmãos. Isso é terrível. Então, assim como Isaac tinha predileção por Esaú, que era homem de caça, Rebeca, predileção por Jacó, agora Israel, que era a pessoa mais caseira, gostava de ficar mais ali próximo da mãe, isso gerou grande contenda entre os irmãos, discussão. Deus providenciou lá na frente para que eles voltassem a se unir e ser uma família abençoada novamente. Mas fica o alerta aí que nós já falamos para os pais, para amar todos os filhos de igual, não ter predileção por nenhum e nem beneficiar um em relação ao outro. Aqui nós vimos que Israel fez uma túnica. Uma túnica tinha um significado, uma representação, como se ele fosse maior do que os outros. Representa aí a túnica, fala de várias cores, mas tem outra interpretação, a túnica longa, de manga, a túnica muito bonita. Isso ele deveria ter feito, entregado a seu filho mais velho, primogênito. Mas não, ele pega e entrega a um dos seus filhos mais novos, José, com Raquel. E isso dispara uma ira muito maior dos seus irmãos, dos irmãos de José contra José. Por que tanto privilégio? Agora colocar uma túnica como se ele fosse um rei, como se ele governasse sobre os seus irmãos.
como se ele tivesse uma autoridade, porque essa túnica é como se fosse uma túnica real, dava a José uma posição, e José, né, adorava essa túnica e desfilava no meio dos seus irmãos com essa túnica. Esse é um presente de Jacó, de Israel, para José, para mostrar o seu amor, o quanto que ele admirava, o quanto que ele era um filho predileto. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos, o que acontece? Olha que a palavra vem falando. Odiaram-no. Cresceu ciúmes, cresceu inveja, cresceu dissensão, cresceu muito ódio no coração. E não podiam falar com ele pacificamente, ou seja, eles não conseguiam mais chegar com José e falar de uma forma amistosa, pacífica, cordial. Então começou a haver uma grande rivalidade, uma grande disputa aí, e um grande ódio no coração dos seus irmãos contra José. E teve José um sonho, não bastasse o pai demonstrar essa predileção, José sempre ser agraciado com presentes diferenciados em relação ao seu irmão e ficar expondo esses presentes, isso irava mais os seus irmãos. E agora José começa a ter sonhos. Deus deu esse dom a José de ter sonhos, que contou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Olha para você ver os tipos de sonhos que José veio a ter e contava aos seus irmãos. E diz: ouvi, peço-vos. Falta de sabedoria de José, né? Ainda contando os seus sonhos para seus irmãos que o odiavam. Peço que olhem, que escutem, né? Este sonho que eu tenho sonhado. Eis que estávamos atados em molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava de pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam no meu molho. Então lhe disse seus irmãos: tu, pois, deveras reinar sobre nós? Tu deveras ter domínio sobre nós? Por isso ainda mais o odiava por seus sonhos, pelas suas palavras. Aqui fica uma mensagem também, porque muitas vezes nós temos sonhos, nós sonhamos, nós temos algo que Deus coloca em nosso coração, e aquele sonho toma conta da nossa vida e a gente passa a acreditar realmente nesse sonho. E um grande defeito que a gente tem muitas vezes é não somente expor os nossos sonhos para outras pessoas, porque muitas vezes as pessoas não vão entender os nossos sonhos. As pessoas não vão compartilhar desse sonho com você. E elas vão te julgar, elas vão te criticar, elas vão querer que você desanime no caminho. Ou vão ter inveja, assim como tinham os irmãos de José, pelos seus sonhos ou por aquilo que você conquista, por aquilo que você ganha. A maioria das pessoas, quando começam a ter sucesso na vida, ganhar algo, elas começam a compartilhar a sua vida com outras pessoas, falar daquilo que elas têm, falar das conquistas, falar dos sonhos, daquilo que elas desejam, onde elas querem chegar, e elas começam então a dividir os seus sonhos, a sua vida com outras pessoas. Isso acontece até mesmo com familiares. E o que passa a acontecer a partir daí? Começa a haver perseguições, as pessoas começam a ter inveja, as pessoas começam a ter aquela energia negativa porque ninguém suporta. Infelizmente, é uma realidade. Ninguém suporta ver o outro melhor do que si. Observe quando a pessoa precisa de um consolo, talvez a vida dela não esteja muito bom, ela fala assim: mas também se eu olhar para trás, tem pessoas piores do que eu. Elas para se consolarem, elas tendem a olhar para trás para perceber que tem pessoas piores que ela. E isso traz o conforto ao coração. Mas o contrário traz amargura, traz tristeza, traz inveja. Isso para as pessoas que são ambiciosas, pessoas que não se alegram com a prosperidade do outro, e algo que é terrível para a vida dessas pessoas. Porque quando as pessoas não se alegram com a prosperidade do outro, elas não ficam felizes pelo sucesso do outro, por aquilo que as pessoas estão conquistando. Isso acontece muito dentro de casa, entre irmãos, acontece muito entre amigos, por mais que estão ali convivendo junto, mas quando vê o outro prosperando, logo começa a ter inveja, começa
a desejar mal para aquela pessoa, porque ela não consegue aceitar que a outra pessoa está melhor do que ela. E ela se sente inferiorizada, ela se sente mal, ela se sente impotente, ela se sente como se ela não fosse capaz, como se ela não fosse merecedora. Por que o outro conseguiu e eu não consigo? Por que o outro está chegando e eu não estou chegando? Eu me esforço tanto. Isso gera um sentimento de inveja, emite uma energia muito negativa em relação àquela pessoa. E para a vida da pessoa que tem inveja, isso é muito ruim. Sabe, porque quando eu tenho inveja do outro, quando eu não fico feliz pelo sucesso do outro, eu estou emitindo, vibrando numa energia com pensamentos negativos de que não há o suficiente para mim, numa vibração de escassez que o outro tem e eu não tenho, numa vibração de negatividade, de até mesmo de maldade, de raiva. Isso, com certeza, tudo aquilo que estiver vibrando nessa mesma energia que você está emitindo, vai entrar no seu campo vibracional, coisa que nós vamos explicar também em algumas lives, em algumas palestras nossas, como que isso acontece, porque nossos pensamentos são energia, e essa energia ela cria um campo vibracional, nós geramos um campo magnético, e tudo aquilo que gera esse campo vibracional energético aí, que tiver uma determinada frequência, nós nos aproximamos, nós atraímos. Alguns falam sobre lei da atração, nós vamos explicar isso também em algumas lives de uma forma muito mais específica, muito mais detalhada, para que vocês possam entender. A própria palavra de Deus fala que se planta, colhe, o efeito da ação e reação, todo aquele que pede, recebe, aquele que bate a porta se abre. Então, assim, tem princípios de Deus, leis de Deus que regem o universo e que nós, como fonte do Criador, como, vamos falar assim, nós funcionamos como uma torre de transmissão e de receptação também. Nós emitimos e nós também recebemos de acordo com o que nós emitimos. Então, nós, como imagem e semelhança de Deus, como Criador de tudo que existe, nós somos co-criadores também. Nós conseguimos criar. Tudo que existe no mundo veio dos nossos pensamentos. Primeiro nós pensamos e depois se realizou. Por isso que os sonhos são muito importantes. Porque o sonho acontece aqui no universo da sua mente. Você sonha e se você acredita, coloca aí algo que é poderoso, que é a sua fé, você acreditar, você tem a imagem e você tem a fé no seu coração, e isso se realiza. Por quê? Porque quando você está sonhando, você está imaginando, você está criando na sua mente, você está emitindo esse campo vibracional de criação, e isso em determinado momento vai acontecer se você colocar uma força maior sobre esse poder de criação que existe em você, de atrair, de criar, de co-criador, que é a sua fé. Ontem nós falamos sobre a fé. Aqueles que têm fé podem fazer maravilhas, assim como o próprio Jesus falou, fazer coisas maiores ainda que o próprio Cristo, o homem, fez aqui na terra, mostrando o poder que há em nós de criação, o poder que há em nós de co-criação, de realizar coisas maravilhosas. Então, assim, os seus sonhos, você tem seus sonhos, tem aquilo que você deseja, tem aquilo que você tem conquistado, guarde, tente evitar ao máximo expor isso de uma forma que possa provocar o outro para a ira, porque tem muitas pessoas que conquistam as coisas e querem mostrar, não simplesmente para mostrar a bênção de Deus, o quanto que Deus o abençoou, mas muitas vezes para humilhar o outro, muitas vezes para se colocar acima do outro, para mostrar vantagem, mostrar que ele é superior, mostrar o quanto que ele é bom, mostrar o quanto que ele foi privilegiado. Então, tome muito cuidado com aquilo que você coloca para as pessoas, porque nem todo mundo tem um coração aberto para poder receber isso e ter um sentimento bom em relação àquilo que você está manifestando. A gente agradece a todos que estão entrando, Roseli, a Creus que está com a gente, já entrando nesse propósito aí, todos que estão nos acompanhando aí nessa live. Então aqui fica essa mensagem para você.
Então disseram, o versículo 7 ele conta sobre os seus sonhos, José conta sobre os seus sonhos para os seus irmãos. E no versículo 8 agora fala: então lhe disseram os seus irmãos: tu, pois, deverás reinar sobre nós, tu deverás ter domínio sobre nós. Por isso ainda mais o odiavam por seus sonhos e por suas palavras. Isso causava grande ira no coração dos seus irmãos. E teve José outro sonho, e não contente, sabendo que seus irmãos cada dia mais o odiavam por causa dos privilégios, dos presentes, daquilo que ele ganhava, das vantagens que ele tinha com seu pai, e agora começa a contar os seus sonhos. Vem aí novamente a mensagem para nós: se tem sonhos, guarde para você e realize esses sonhos, coloque a fé no seu coração e coloque sua mente aí para que seus sonhos possam realizar. Mas evite, no primeiro momento, compartilhar esses sonhos com pessoas que não compartilham do mesmo sentimento com você. De pessoas que às vezes têm inveja, têm ira pelo que você tem, pelo que você conquistou ou por aquilo que você tem se destacado na vida. E teve José e contou outro sonho: eis que tive ainda outro sonho, e eis que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. Quantos irmãos que José tinha? 11, com ele era 12, né? E contava seu pai a seus irmãos, e quando seu pai repreendeu, disse: que sonho é esse que tivestes? Porventura, viremos eu e tua mãe e teus irmãos inclinar-nos perante ti em terra? Aqui vocês devem estar perguntando: como assim sua mãe inclinar? Sua mãe Raquel já havia morrido, mas tinha sua madrasta Lia, que cuidou dele. Então aí considera-se a Lia como mãe. Então teremos eu, a sua mãe e seus irmãos inclinar-se diante de ti? Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava esse negócio no seu coração. Fala aqui que os irmãos continuaram tendo inveja de José. Porém, o seu pai começou a refletir sobre isso. Como assim? O que será? José sabia que Deus tinha bênçãos sobre a sua vida e sobre os seus descendentes. Então José pode ter imaginado que Deus iria usar José enormemente, de uma forma grandiosa, e que seria bênção na vida de todos. Então fala que Jacó, por mais que repreendeu José no primeiro momento, talvez um momento de sabedoria também de Jacó, para que isso não deixasse que José ficasse comentando sobre essas coisas com seus irmãos, mas ele guardava isso no seu coração. Ele sabia que tinha um propósito de Deus sobre a vida de José. E seus irmãos foram apacentar o rebanho de seu pai, junto a Siquém. Observe que agora estavam morando em Hebrom. E cresceu de tal maneira a riqueza de Israel que eles precisavam apacentar os rebanhos longe, bem longe. Observe que Siquém ficava a 80 quilômetros de Hebrom, onde eles moravam. Disse, pois, então Israel a José: não apacenta os teus filhos junto de Siquém? Vem e enviar-te-ei a eles. E ele respondeu: eis-me aqui. Disse Israel a José: vai lá ver os seus irmãos, ver o que está acontecendo, como que estão as coisas, tem dias que eles estão para lá, traz notícia para saber se está tudo bem com eles. E José então vou lá verificar o que está acontecendo. E ele lhe disse: ora vai, vê como eles estão, como estão seus irmãos e como está o rebanho, e traz-me resposta. Assim enviou do vale de Hebrom e foi a Siquém, a 80 quilômetros de caminhada. E achou um homem, porque eis que andava errante pelo campo, e perguntou-lhe um homem, dizendo: que procuras? E ele diz: procuro meus irmãos. Diz-me, peço-lhes, onde eles apacentam? Então aqui a gente observa que José estava ali procurando seus irmãos em Siquém e não estava encontrando seus irmãos. E apareceu um homem no caminho, e esse homem então, que andava errante, José pediu notícia aos seus irmãos para saber se sabia onde seus irmãos poderiam estar. E esse homem disse: foram-se daqui, porque ouviu-os dizer: vamos a Dotã. Dotã estava mais a 20 quilômetros além, ao norte aí de Siquém. José, pois, seguiu atrás de seus irmãos e achou-os em Dotã. Uma observação aqui: Dotã era caminho dos comerciantes, os midianitas, os ismaelitas, que comercializavam a rota de comércio desse povo, os descendentes de Abraão, para o Egito. Eles levavam escravos, levavam coisas para poder vender no Egito.
Então eles estavam num local que era caminho de negociação. E enviaram de longe. E assim, quando os seus irmãos viram que José se aproximava, viram de longe. Aí o capítulo 37, versículo 18 fala: e viram de longe, e antes que chegasse a eles, conspiraram contra ele para o matarem. Era tamanho o ódio que eles tinham de José, que eles já estavam tramando de matar. Aqui, talvez o ódio maior, como a gente observa, começou a surgir a partir do momento que José começou a ter sonhos. Muitos são aqueles que têm sonho. E com certeza muitos são aqueles que vão se levantar para matar, tentar matar os seus sonhos. Falar que você não vai dar em nada, falar que você não vai conseguir, que esse sonho seu é loucura, que você não pode continuar. Mas nunca desista. Se Deus tem um propósito para a sua vida, se Deus tem revelado esses sonhos ao seu coração, nunca desista dos seus sonhos. Acredite, tenha fé que Deus tem algo extraordinário para a sua vida. Muitos são aqueles que levantarão para poder destruir os seus sonhos, para desmotivar, para desencorajar, para falar que você não vai chegar a lugar nenhum, para falar que isso é bobagem na sua vida. E muitas vezes você será odiado por você ter sonhos, por você acreditar, por você ainda buscar algo maior para a sua vida. As pessoas se encontram numa situação tal que não consegue prosperar, que não consegue sair da sua zona de conforto, que não consegue alcançar os seus sonhos, e elas passam então a focar nos sonhos dos outros. Já que eu não consigo, o outro também não é merecedor disso, e começam a te puxar para baixo, fazer com que você desista do seu sonho, fazer com que você mate os seus sonhos. Então aqui eles começaram a ter inveja de José, assim como os irmãos de Jesus, o povo de Israel, ao qual Jesus veio por eles, para servir, para poder orientá-los no caminho, para resgatar essas ovelhas de Deus que estavam perdidas. Seus irmãos, o povo de Israel, ao invés de aceitar Jesus, de aceitar o Messias, porque eles sabiam de toda a palavra de Deus que apontava para o Messias, que apontava para a vida do rei, para a vida do Salvador. E quando eles veem Jesus fazendo sinais, realizando maravilhas, eles começam a crescer inveja, ódio contra Jesus. E aqueles pelo qual Jesus veio, seus irmãos israelitas, o povo judeu, o povo de Israel, eles, ao invés de abraçar, ao invés de caminhar junto com Jesus, tiveram ódio e buscaram formas de matar Jesus, entregando-o a Pilatos. Todos sabem isso. Então, como nós estamos falando, José aponta, tipifica a vida de Jesus Cristo. Por isso que a palavra de Deus fala que Jesus fez pelos seus, mas os seus, o povo de Jesus, não o reconheceram. Por isso que Jesus, isso traz a graça sobre nós, porque ele veio pelo seu povo. Mas como eles não reconheceram, aí Jesus estendeu a graça para todos. Então todos aqueles que nele crê não mais perecerá. Não apenas o povo de Israel, não apenas o povo da promessa, mas todos aqueles que creem que Jesus é o nosso Salvador, creem em Jesus, Filho de Deus, eles têm a graça de serem reconciliados com o Pai. Então, assim fizeram seus irmãos e disseram um ao outro: eles lá veem um sonhador mó, que cara que só sabe sonhar. E vinde, pois, agora e matemo-los e lancemos numa dessas covas, e diremos: uma fera o comeu, e veremos que será dos seus sonhos. Então ali eles já começam a querer matar os sonhos de José, ou seja, matando José. Quero ver se depois ele vai sonhar. Depois de morto é impossível sonhar. Muitas pessoas vão querer te matar ali na sua autoestima, matar você ali na sua fé. Infelizmente, muitos querem te matar na fé, para que você não prospere, para que você não continue prosperando sobre eles. E ouvindo, Rúben livrou-o das suas mãos e disse: não lhe tiremos a vida. Rúben era o irmão mais velho. E Rúben então viu: nós não podemos fazer isso. Então buscou uma forma para poder desviar os seus irmãos dessa intenção de matar José. Também lhes disse Rúben: não derrameis sangue, lançai-nos nessa cova,
que está no deserto, a cova vazia, e não lanceis mão nele. Isso diz para livrá-lo das mãos deles e para torná-lo a seu pai. Então a intenção de Rubens era muito boa. Ele estrategicamente pensou numa forma de livrar José da morte, indicando, vamos jogar ele nessa cova. Porque eles iam jogar ele na cova, seus irmãos iam sair, depois Rubens ia vir resgatá-lo e levá-lo a seu pai, livrando assim da morte. E aconteceu que, chegando José e seus irmãos, tiraram de José a sua túnica, a única túnica de várias cores que trazia. É o que acontece com Jesus ali. Ele foi pregado no madeiro, foi colocado no madeiro para a morte, assim como José foi julgado ali naquela cova para a morte, mas antes disso eles tiraram a sua túnica. Lá os soldados tiraram a túnica e lançaram sorte sobre a sua túnica, figura de Cristo, e tomaram-lhe e lançaram na cova, porém a cova estava vazia, não havia água nela. Depois assentaram-se para comer pão com José lá na cova. Olha para vocês verem o tamanho maldade dos seus irmãos, tamanho ódio, inveja que eles tinham. Levantaram seus olhos e olharam, e eis que uma companhia de ismaelitas vinha de Gileade. Lembre que Ismael, o povo de Ismael, é descendente de Abraão. E seus camelos traziam especiarias e bálsamos e mirra e iam levá-lo ao Egito. Então eles levavam especiarias para poder vender no Egito. Era o caminho de rota de comercialização. Então Judá disse aos seus irmãos: que proveito haverá que matemos o nosso irmão e escondamos o seu sangue? Judá aí então dá uma outra orientação. Mas para que nós vamos matar o nosso irmão? Vamos tirar proveito disso? Vamos vender José para esses comerciantes, os ismaelitas, os midianitas. Vinde e vendemos-nos a esses ismaelitas, e não seja nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos obedeceram. Então Judá também dá uma nova escapatória para José. Judá dá uma nova ideia. Em vez de nós matarmos, em vez de nós deixarmos aí na cova para morrer, porque não sabia a intenção de Rubem, que era depois vir resgatar José, vamos vender para esse povo aí, que ele vai ser vendido como escravo e vai ficar bem longe, e o sangue dele não cai sobre nós. Passando, pois, os mercadores midianitas, o povo Midian, se observa que é um dos filhos de Abraão também, e tiraram ismaelitas, midianitas, de origem filhos de Abraão, parentes, parentes próximos da família de Jacó, porque Jacó é descendente de Abraão, filho de Isaac, porém ismaelitas, descendente de Ismael. E aqui, passando os mercadores midianitas, ismaelitas, tiraram e alçaram a José da cova. Midian era filho de Quetura e Abraão, para lembrar aí. Então, Midian deu origem aos midianitas. E tiraram ele da cova aí José, os seus irmãos, e venderam José por 20 moedas de prata. Isso também aponta para Cristo, onde seus irmãos, o povo, o qual Jesus veio para poder resgatar, o povo judeu, o que acontece? Judas pega, não sabia o propósito, o sonho de Jesus, que era resgatar os seus irmãos e trazer para a presença de Deus e fazer com que eles pudessem reinar no novo reino, no reino da promessa de Deus, na nova terra, na nova Canaã, que Deus queria resgatar o seu povo, por isso que mandou Jesus, que vivia em pecado, para que ele, através do seu sacrifício, pudesse libertar o seu povo do pecado e apontar para um novo reino, o reino dos céus, o reino de Deus. Mas Judas achava que Jesus queria o trono de Roma, porque Roma imperava, governava sobre esse povo de Israel na época, e eles tinham grande ira contra o governo de Roma. Então achou que Jesus viria para governar, para ser um rei nesse reino terrestre. E Jesus apontava para um reino dos céus, um reino diferente, uma glória muito maior, onde não haveria mais sofrimento para esse povo, não haveria mais escravidão para esse povo,
onde esse povo poderia ser ali perto e estar em plena comunhão com Deus. Então, Judas não entendia o propósito de Deus, não entendia os sonhos de Jesus para o seu povo. E aí vendeu Jesus como escravo para os fariseus. E os fariseus entregaram então Jesus a Pilatos, o qual foi crucificado, né? E aqui da mesma forma, eles venderam José como escravo. Então José aponta, tipifica Jesus Cristo. Passando, pois, os mercadores, então venderam. Voltando, pois, Rubem à cova, Rubem já não estava com seus irmãos, eis que José não estava na cova. Então Rubens ficou desesperado, rasgou as suas vestes e voltou aos seus irmãos e disse: o menino não está lá, o menino, porque ele tinha apenas 17 anos. E eu aonde irei? Então, nós vimos aqui o desespero de Rubem, o irmão mais velho, que tinha traçado aquela estratégia de falar com seus irmãos para deixar José na cova, porque depois ele ia resgatar e levar seu pai. Então agora ele começa a falar: agora o que nós faremos? Como chegaremos até o nosso pai? O que falaremos para ele? Então tomaram a túnica de José e mataram um cabrito e tingiram a sua túnica de sangue. E a túnica ficou vermelha de sangue. Enviaram a túnica de várias cores, mandando levá-la a seu pai, e disseram: temos achado essa túnica. Conhece agora se esta será ou não a túnica de seu filho? E conheceu-la Jacó, Israel, e diz: é a túnica do meu filho. Aí eles falaram: uma fera o comeu, certamente José foi despedaçado. Na hora, Israel imaginou, meu filho, ele foi vítima de uma fera. A fera o destroçou, o matou, o comeu. Então Jacó rasgou as suas vestes, pôs saco sobre os seus lombos e lamentou a seu filho muitos dias. Era uma forma dele entrar em luto pelo seu filho. Então o pessoal vestia vestes, panos de saco e passavam dias e dias chorando pela morte dos seus entes queridos. Imagina a dor de Israel quando soube que seu filho predileto havia morrido. Observem o quanto foi doloroso para o pai ver o seu filho ali naquela condição de morte. E isso também tipifica Jesus. Deus ali, naquele momento que Jesus estava sendo entregue à morte, vendo seu filho clamando: Abba, Pai. E Deus ali de cima, sabendo que ele tinha que passar por aquilo, por amor a todos nós, e vendo seu filho sendo crucificado, mas sabendo que tinha um propósito muito maior ali, por ele estar se entregando por amor a nós, ele que não tinha pecado, ele que era um homem segundo o coração de Deus, santo, filho de Deus, sem pecado. Ele se fez pecado por nós, ele tomou sobre si as nossas dores, as nossas iniquidades, os nossos pecados, os pecados que estavam sobre nós, ele tomou sobre si e levou para a cruz. Porque a palavra de Deus fala que um cordeiro sem mancha, sem pecado, um cordeiro sem defeito, ele tinha que ser sacrificado e o seu sangue derramado para a expiação dos pecados daqueles que apresentavam o cordeiro. Agora Deus apresenta o cordeiro, o seu próprio filho, para que seja sacrificado, para pagar pela expiação dos pecados da humanidade. Então imagina o Pai, Deus Todo-Poderoso, olhando toda aquela cena de baixo, vendo seu único filho sendo crucificado, seu filho amado sendo crucificado. Deve ter doído muito o coração de Deus, mas Deus amou o mundo de tal forma, amou a cada um de nós de tal forma, que Ele não poupou o seu único filho, não poupou o seu filho amado, para que pudesse pagar pelos nossos pecados, para que pudesse rasgar a promissória de dívida que nós tínhamos com Deus. Na realidade, Jesus ali, naquele momento, se torna pecado por nós, para a remissão dos nossos pecados. E a partir desse momento, nós que éramos filhos do pecado, nós que passamos a crer em Jesus Cristo, aceitar Jesus Cristo como nosso Senhor, nosso único Salvador, nós aí passamos a ser filhos de Deus. Já nós não temos mais essa dívida com Deus.
Deus paga essa dívida através do sacrifício de Jesus Cristo. Então aqui nós passamos a ser filhos de Deus. Lembra que nós falamos sobre identidade? Essa é a sua identidade, como filho de Deus, porque Jesus já nos resgatou, somos co-herdeiros em Cristo. Isso é muito importante, eu vou estar sempre frisando a importância de reconhecermos como filhos de Deus. E continuando, Jacó rasgou as suas vestes, pôs um saco sobre seus lombos e lamentou a seus filhos. E levantaram-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para o consolar, e recusou, porém, ser consolado, e disse: porquanto com choro eu hei de descer ao meu filho até a sepultura. Assim chorou seu pai. Ou seja, eu vou chorar. Essa dor eu vou carregar até a minha sepultura. Imagina a dor desse pai, saber que seu filho amado, tinha sido devorado por uma fera. E que crueldade dos seus irmãos, os irmãos de José, fazer seu pai passar por tanto sofrimento. Você, filho, fica a mensagem para você. Ao invés de você trazer sofrimento, dor para o seu pai, traga consolo ao coração dele. Para que os dias dos seus pais sejam dias mais amenos, mais felizes. O seu pai quer o melhor para você. Então busque estar sempre trazendo boas notícias, fazer o melhor para alegrar o coração do seu pai. Seja um bom filho, seja um bom irmão, ame uns aos outros e guarde, cuide do seu pai, para que no final da vida dele ele tenha orgulho de você. Mesmo que você tenha errado, mesmo que você tenha feito coisas que aos olhos do seu pai pode ter sido muito triste, decepcionante, mas há tempo ainda de você reconciliar, dá tempo ainda de você mudar a sua rota, dá tempo de você encher o coração do seu pai de muita alegria. Não deixe que ele desça a sepultura com tristeza, com angústia, com mágoa, por causa dos seus atos, por causa das suas ações, por causa dessa vida errante que você leva, essa vida de grandes problemas que você tem trazido para o coração dele, muita tristeza. Há tempo de você mudar de rota e você passar a alegrar o coração do seu pai, trazer paz e alegria ao coração do seu pai. E os midianitas então venderam José no Egito a Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda. Aí começaremos um novo capítulo no próximo Propósito de Fé, no PRF 17, amanhã. Espero que vocês estejam ligados com a gente, que vocês estejam seguindo esse propósito, que vocês tenham compartilhado e chamado outras pessoas para entrar nesse propósito de fé, onde nós estamos trazendo a palavra de Deus de uma forma bem clara, contextualizada para a sua realidade, para que você possa usar a palavra de Deus para ser guia, para ser luz para o seu caminho, para ser um manual de vida para você, que você possa aprender cada dia mais e mais com a palavra de Deus e que ela possa tocar, impactar o seu coração e transformar a sua vida. Espero que você tenha tirado lições maravilhosas nesse dia do estudo da palavra de Deus. Vamos orar então? E antes de orar, lembrando aqui, eu gostaria de pedir a vocês, vai lá no nosso canal no YouTube, Dr. Eros Mourão, se inscreva, deixe o seu comentário, isso é muito importante. Todos os dias eu falo e vou pedir para vocês, no nosso canal aí do Instagram, nosso Instagram, @ErisFerreiraMourão, ou no Face, Dr. Eros Mourão, e deixe o seu comentário, compartilhe, gente, isso é muito importante, porque vocês podem ser instrumento para que a palavra de Deus possa alcançar outras vidas, possa chegar no coração de outras pessoas que talvez estejam no caminho errado, como aqui os filhos de Israel, que cometeram coisas terríveis, mas que lá na frente nós vamos ver que Deus o alcançou. Talvez Deus possa alcançar essa pessoa, que você, através de uma mensagem, possa estar levando. Olha, vamos seguir esse propósito. Olha aqui que propósito maravilhoso, propósito de fé. Olha aqui a palavra de Deus que está sendo ministrada, está sendo ensinada todos os dias. Estamos aqui para poder te ajudar, para ser ponte, para ser luz e para ser instrumento de Deus na sua vida, levando a palavra de Deus. E você também pode ser ponte, você pode ser luz para poder levar essa palavra de Deus, compartilhando aí esse propósito de fé 365 com pessoas que você gosta, com as pessoas que você ama, no seu grupo de redes sociais. Vamos orar então? Fica aí esse pedido para que vocês possam estar conosco no Rios ou no nosso canal do YouTube. Ó Deus Pai Todo-Poderoso, agradecemos pela palavra, Pai, que hoje trouxe aos nossos corações, que nós podemos ponderar em relação às pessoas que muitas vezes não entendem os nossos sonhos
e que querem matar os nossos sonhos. Mas se esse sonho foi dado pelo Senhor, que nós possamos guardar esse sonho no nosso coração, Pai, e com fé acreditar que nós podemos alcançá-lo, porque o Senhor, tendo um propósito para a nossa vida, vai abrir a nossa mente, vai abrir a nossa visão para esses sonhos, para essa realidade que um dia vai se descortinar, mas que nós tenhamos sabedoria também, Pai, para quando as pessoas vierem dividir os seus sonhos com a gente, que nós possamos, Pai, ajudá-las a realizar esses sonhos e não matar esses sonhos. Que não haja inveja no nosso coração, que não haja ódio contra os irmãos que prosperam. Ao contrário, que nós possamos nos agradar, nos alegrar com a prosperidade do nosso irmão, porque isso faz com que nós atraímos também bênçãos para a nossa vida. Isso mostra que há riquezas para todos. Não me coloque numa situação de escassez, porque o outro tem, eu não vou ter. Ao contrário, o Senhor é o Rei do ouro, da prata, de tudo que existe. Como filhos, como co-herdeiros, há riquezas infinitas para cada um de nós. A cada um pode ser dado aquilo que é bênção para a vida dele. Isso não vai ser para minha maldição, não vai ser para tirar o que é de direito meu, mas que nós possamos alegrar com todas as bênçãos que nossos irmãos e com o sucesso que eles têm, porque isso com certeza será também bênção para a nossa vida quando nós estivermos alinhados com essa prosperidade, alinhado com essas bênçãos, Pai. E não com inveja, não com ódio, não com raiva, não com dissensões. Que nós possamos, Pai, amar nossos irmãos, que nós possamos alegrar com os sonhos, com as realizações deles, que nós possamos também buscar realizar os nossos sonhos, mas que nós aprendemos a guardar os nossos sonhos no nosso coração até que eles se realizem, Pai. E que nós não usemos o nosso sucesso, as nossas vitórias, Pai, para humilhar ninguém, para nos colocarmos melhor do que ninguém, para poder aparecer, mas seja para o nosso desfrute, para o nosso bem-estar, e para que nós possamos usar isso também para que outras pessoas possam ser abençoadas, Pai. A bênção que vem na minha vida, quando eu sou abençoado, é para que eu possa abençoar também, Pai. Que nós tenhamos esse coração para compartilhar. Que Deus possa abençoar esse dia, nos trazer paz e alegria e fazer-nos desfrutar das bênçãos de Deus com muita alegria. Que Deus nos abençoe, tenha um excelente dia e até amanhã no nosso Propósito de Fé 365. Ficamos por aqui. Um abraço a todos, a paz do Senhor.